galerinha. Hoje nós estamos aqui nas missões e viemos conversar com uma pessoa que entende muito desse local, que vai nos contar tudo sobre essa energia desse local e falar sobre a chama, que foi a origem da chama crioula do nosso Rio Grande. Aqui está o seu Walter, né? Sim. E o seu Walter vai contar para nós. Chega mais perto. Bueno, o Manancial Missioneiro tem a honra de agregar essa visita tão especial para nós, né? Que nós queremos apresentar esse projeto, que é o salvamento do que sobrou pós-guerra guaranítica, né? E também o que nós reconstruímos a memória dos nossos descendentes, e a maior parte deles vem do bojo da história das missões. E desse entendimento aí nós conseguimos trazer para os olhos da humanidade essa vivência retroativa que ultrapassou continentes, porque se eleva a história da humanidade, né? Então ela foi anterior à missão dos padres jesuítas. Aqui o primeiro salvamento, o altar do fogo Tatarandê, que existia 7 aqui na redução de São Miguel das Missões, mas apenas restou esse aí, o que nós conseguimos remontar as peças, e que era alimentado com gordura de animal. Hoje nós colocamos diesel e era utilizado o fogo para celebrações religiosas na alvorada e para comunicação. Então o fogo aqui tem uma interpretação, principalmente para os nossos estudantes, um celular milenar, ou seja, no período missional aí, o anterior a este, eles usavam os artoches, que eram tochas de fogo, que nós chamamos, como código de comunicação de 1 a 10. Dependia qual mensagem eles queriam transmitir, que valia a quantidade de artoche que eles levantavam. E a razão que os historiadores compreendem, que eles escolhiam locais alternados, ou seja, que um local visibilizasse o outro para fazer o reduto povoeiro, que hoje é mais entendido como reduções às cidades jesuíticas. Que esses locais compatíveis já era para facilitar a comunicação. Nós temos um entendimento aí dos nossos descendentes desse código de comunicação, ou seja, 3 artoches era a chamada do Dom Rentor, que era o curandor que os poucos missioneiros chamavam e que hoje nós chamamos de médico. Então, se alguém, da redução de adoecesse alguém, eles pegavam 3 artoches assim, acendiam nos altares, nos tatarandês, iam para esses locais definidos e era visibilizado por os outros povoados, e eles deslocavam esse atendimento. 5 artoches seriam um sinal de alerta de algum perigo, principalmente as investidas dos bandeirantes aí, que tem toda aquela parte aí da história aí que é relatada, né? Mas também 7 artoches seria que aquela redução estava com práticas religiosas. As ibuitatã, que eram as purificações, que hoje é um legado dos benzimentos, das beatificações que eles faziam no Zopã, e também na igreja, né, eram práticas das elevações, e também as Mebagaraí, que eram as nominações, e essas práticas que hoje nós chamamos de batizados. É importante que nós entendamos que das 10 artoches seria que aquela redução estava convidando as outras para um evento. É demonstrado que aquela redução estava em festa. Mas temos que entender que desses 10 códigos de comunicação, apenas esses 4 ficou na memória dos descendentes. E outras 6 é um desafio para os historiadores da humanidade desvendar esses códigos de comunicação. Bem sabemos que, desde as primícias da humanidade, dos povos ancestrais, o fogo foi a raiz do sistema de comunicação e chegou nesse sistema audicioso que nós usamos. Principalmente os nossos estudantes se maravilham, porque eles compreendem a evolução da tecnologia, né? Mas quando se trata de visita do Mercosul, eles têm outro entendimento, veja só. Eles entram no campo da espiritualidade e da cultura. Eles compreendem que Deus deu ao homem 2 dádivas que eles consideram presentes, o fogo e a água, e com toda a ciência e a tecnologia que nós desenvolvemos, nós não conseguimos outro elemento que substituísse o fogo e nem a água. E desde as primícias da humanidade está inserido tanto no campo espiritual quanto na cultura. Embora entendemos que não diverge as mais diferentes formas de expressar a fé e de expressar a cultura, que é a chamada orereco. Mas temos que entender aqui, enraizado aqui na nossa cultura gaúcha, né, como falaste,
O Paixão Cortes oficializou a chama crioula com o amor que nós temos pelas nossas tradições, a centelha quando é conduzida, mas temos que entender que outros povos ancestrais eles vinham venerando o fogo há muito tempo. Então aqui nós temos uma recomendação internacional da Unesco para preservar o único celular milenar dos 30 povos aqui na terra da humanidade, São Miguel das Missões. Então, mais uma etapa dessa história tão linda desse nosso estado, desse nosso Rio Grande. Aqui nós trouxemos a história, a memória dos nossos descendentes, que a parede com os nichos de alto relevo. Nichos, casinhas de santo, né, de alto relevo com saídas para fora. E ali na igreja, nas ruínas, existe um oposto desses aqui, que é afundado para dentro, se diz nichos de baixo relevo. Essas aqui eram ornamentadas com os 3 símbolos que identificavam as 3 etapas evolutivas da vivência humana, o passado, o presente e o futuro. O que nós temos que entender, Dani, que esses povos eles tinham a cultura voltada ao misticismo, à astrologia, à natureza e o campo sideral. E era elevado, principalmente a arquitetura barroca, né? Então nós reproduzimos para trazer de volta para os olhos da humanidade. Veja só que no período missional, essas paredes de alto relevo, elas eram edificadas fora do corpo da igreja. E eles expressavam a fé, colocavam as imagens, e eles faziam os pedidos para esses santos, e que de acordo eram recebidas as bênçãos, eles traziam para mais perto oferendas também, né? Eu não fazia. Não sei. Não, eles não oferecem, elas eram mediação. Mediação. Então, assim, o que nós soubemos dos nossos descendentes, salvo a minha avó Guarani, é que, de acordo eles eram recebidos as bênçãos, eles mudavam os santos mais para a frontal da igreja. Então, era um cerimonial e que se leva a entender que eles chamavam de estrela, esse cerimonial. Então, aqui eram os símbolos identificados o passado, as vintacas, os 3 tipos de molhadeira, né? Os guarani chamam de tavavá, por ser o primeiro utensílio que o ser humano fez. Entra naquele período neolítico, onde passou-se da pedra lascada para a pedra polida. E aqui está distinto os 3 utensílios que o ser humano usou. Importante, muito importante nós entender que aqui as 3 molhadeiras, né? As 3 Maria, que está aí nas apresentações artísticas desses CTGs, principalmente ali da Campeira, mas no período missional foi utilizada como prática de esporte. Eles faziam tironeio das molhadeiras nas praças na frente das igrejas, ou seja, seria o esporte predileto da época, quanto hoje o futebol. Veja só, aqui a induzeiro, uma bola de cada ponta, que era para caça, e a morteiro, que era só uma bola, né? Que no tio da gaúcha chamada de baga de touro, né? Mas tem todo aquele entendimento que vem lá dos primordiais. Nós já colocamos numa tronqueira de galho de espinilho, que é a maricá, né? Sim. Que foi utilizado pelo padre Antônio Sepp na primeira fundição de ferro ali na redução de São João Batista. Por que não usava essa espinilho, maricá? Porque é uma madeira que dá o dobro de intensidade de calor do fogo normal das outras madeiras. Ela chegava a atingir mais de 1000 graus Celsius e elas conseguiam derreter a pedra de Itacuru, separavam o minério da terra. E tanto é que foi a técnica que o padre Antônio Sepp utilizou. Então, aqui a orbe, parceiro da Cruz e do Galo. Acha o nosso Brasil aí, Maurício. Fazer uma missãozinha aí para nós. O Brasil, o Oceano Atlântico. Aqui deve estar para cá o Brasil. Aqui o nosso Brasil maravilhoso. Isso. Então, assim, o globo, o nosso planeta Terra, parceiro da Cruz e do Galo, que identificava a ordem religiosa dos padres jesuítas. A cruz, a evangelização, o galo era um escudo sobrenatural que esbarrava o mal àquele povoado, que eles entendiam assim, né? E aqui, 2 mãos adultas acolhendo 2 mãos de bebê. Veja que expressão. O futuro. Nossos estudantes se maravilham porque eles têm a consciência de que eles são os que estudam, desvendam e ajudam a reconstruir essa história da humanidade. Mas tem o contexto da vida familiar dos nossos pais, dos nossos professores, na formação da cidadania. E é importante nós entender que muitas e muitas vezes eu estou diante de estudantes, as professoras pedem, Walter, faz um paralelo da vivência de 300 anos e o que vivemos hoje. É relativo
que há 300 anos se predominava muito mais a dedicação, o respeito com o semelhante, que em muitos momentos nós vemos pelos meios de comunicação o que acontece com nossos professores. Então faz com que nossos alunos reflitam e pega numa fase onde eles estão amadurecendo e tendo voltar a entender a cidadania e compreender que realmente existe o mal e existe o bem, certo? Certo. Que bom, ótimo. Vamos aqui, olha só. Sequência da sua história. Isso. Aqui é a nossa história da humanidade, o monumento que define o sétimo espírito do trono de Deus, o Sepet Araju, mencionado 3 vezes na Bíblia Sagrada. E no período missional, os padres e os guaranis, eles reverenciavam como mediador de graça, ou seja, que levava os pedidos deles ao trono de Deus. Nos opãs, que é os locais de práticas religiosas, cavados no chão, que eu vou apresentar ali para vocês, eles tinham a prática de se purificar queimando erva, e a fumaça que subia chegava ao trono de Deus, os pedidos deles, através de São Miguel Arcanjo. Por isso que eles consideram mediador. O São Miguel, os guaranis chamam de Maragatu, mas é o mesmo São Miguel. São Miguel. Então, dentro dos cerimoniais que eles faziam há 300 anos, o retroativo a isto, eles celebravam o acendimento dos 7 altares, os tatarandês, a alvorada, e também celebravam as 7 cores do arco-íris, que eles buscavam na natureza para glorificar Deus. Nós temos que entender que na frente da igreja de São Miguel tinha um arcado que ostentava os 7 arcanjos, isso desabou em 1888, e eles buscavam da natureza as 7 cores, né, que flor, subia aquela escadaria interna e iam lá e levavam, colocavam na balança do São Miguel Arcanjo. O que nós temos que perceber que esses povos nativos, eles reverenciavam a natureza e os astros como Deus. Só depois veio a cristianização, através dos padres jesuítas, e ensinaram a eles que existe um Deus superior aos astros e à natureza, que foi o que criou, e eles mudaram a versão de fé. Então ali se estabeleceu o que? A expressão de fé que define a expressão de fé dos nativos com a atualidade. É uma reverência, e amanhã é o dia do nosso padroeiro São Miguel Arcanjo. Vamos dar um salve para ele, salve, né? São E aqui Miguel o Enarte, né? Aqui o E nós Enarte. viemos justamente aqui no dia, na véspera do dia do São Miguel Arcanjo. Olha que honra, gente. E aqui muito emocionante. é o nosso padroeiro, né? E é o padroeiro, estamos sendo abençoados. Exato. E que eu peço assim, que o nosso padroeiro São Miguel Arcanjo, eu desço o poncho de luz, né, sobre o Enarte, e vocês têm essa consagração de sempre caminhar junto a essa jornada terrena aí, né, com a nossa cultura gaúcha. Muitas e muitas vezes eu tive a felicidade de receber a primeira prenda do Rio Grande, que é a prenda de faixa, né? Sim. Então, assim, que muito me alegrou quando ela visitou aqui uma anunciada missioneira. Certinho? Isso aí. Vamos aqui. Vamos passar aqui. Vamos. Deu. Agora eu, Pedro Chaves e Bianca, vamos participar do cerimonial do Opã, junto com o nosso amigo que vai nos dar essa honra maravilhosa. Acende a tocha, Pedro. O Artoche. A tocha. Agora, o que a gente faz, Walter? Acende a cambuca. Pode chegar bem com tranquilidade. Isso. Walter, isso seria um ritual xamânico das missões? Não é xamânico. Nas missões aqui não dos existe. Jesuítas? É mediação. É a mediação. Não tem xamanismo. Assim, Paulo? Isso, pode encostar. Isso. Pode encostar? Isso. Nós consideramos com mediação os missioneiros aqui, né? Assim, Agora vamos passar para Pra Bianca. Bianca, para fazer o contorno. Isso. Agora sim. Reverenciando então o Artoche nesse rito Ritual. sagrado, né? Vamos então acender mais uma cumbuca. uma cumbuca. Isso. Bem tranquilo, pode acender. Este é os artoches das comunicações primordiais, que vem desde os povos ancestrais, eles usavam o artoche, que muitas vezes nós chamamos de tocha de fogo, né?
Aqui, vamos ver aqui a moenda da erva mate, que é A sagrada. moeda, onde se... Moenda. A moenda, aonde se produzia, né, a erva mate, se produz ainda, né, em alguns lugares se produz a erva mate, mas nesse ritual a erva mate é sagrada, faz parte do nosso ritual. Pode ver que é erva mate, ó. A erva do nosso chimarrão é sagrada, gente. Tá, vamos fazer o seguinte, pessoal. Então eu vou explicar os passos da purificação, né? Tá. Bom, Tá. pessoal, eu Tá. quero apresentar os locais de práticas religiosas que se viveu antes da presença do cristianismo, ou seja, desde os povos incas, maias, astecas e outros tantos nas Américas, eles tinham a prática de expressar a fé cavando um chão, que eles chamavam opã, para buscar a vitalidade, a saúde, e eles compreendiam que as pessoas teriam que se purificar dos seus males, ou a Pachamama, que nós chamamos de Mãe Terra, sugava os males deles. Na realidade, o que predominou mais na atualidade, com o bojo da história aí que nós podemos perceber, que os missioneiros, houve o sincretismo, ou seja, a mistura do cristianismo com as práticas dos povos ancestrais. Ou seja, aqui nos passos da purificação, mais de 50% está a presença da Bíblia Sagrada. E o que percebemos, o quanto os padres jesuítas conseguiram introduzir o cristianismo e ter essa reverência da cultura e modificar a história. Tanto é que culminou com esses descompassos aí, a disputa por fiéis e o desfecho que correu com Roque de Gonzaga, Afonso e João de Castilho, ali no Caró. Então, na realidade, deixou a Mãe Terra contaminada, porque houve uma disputa por fiéis entre os seguidores do cristianismo e os que seguiam os cacicados que rejeitaram o cristianismo. Mas o que se percebe aqui, principalmente por entidades, principalmente a cultura gaúcha, muito presente aqui, também os nossos estudantes, reverenciar essa raiz da história da humanidade. A Unesco, IFAM, alçadas do Ministério Público, eles consideram intangível que quem se viveu de continente ao continente, ultrapassou o continente. E a primeira manifestação de fé que o ser humano fez na face da terra, em reverência ao trono de Deus, foi a prática de queimar a erva, que é considerada erva sagrada, o cará, a erva mate, né? Uhum. E depois o ser humano foi adaptando várias formas de expressar a fé. Chegamos na hóstia, no vinho, diversas formas que foi alencado para que o ser humano, mas temos que perceber que em muitos casos, em muitos momentos, a gente revive, principalmente nas missas que é feito do período em que o padre asperge com incenso, né? Incenso. Então, essas práticas de incenso, das purificações, predominam até os dias de hoje. Então, veja que o ser humano ele alterou, modificou, mas ele não se despegou dessas práticas de espiritualidade. Então, e aqui, pessoal, é feito os passos da purificação, mas eu quero apresentar para vocês o símbolo universal de todas as expressões de fé da humanidade, que é o colar. É um símbolo que ultrapassa o continente, tanto quanto o rosário e outros símbolos de expressões de fé, né? E eu posso dizer para vocês que sempre estou diante de estudantes e eles se maravilham por estar aqui no berço da raiz da nossa cultura gaúcha, do berço da humanidade e que ultrapassa os continentes. E muitas vezes nós temos diante de historiadores internacionais saem perplexos daqui, porque de ter conhecido e respirar essa felicidade de estar aqui na terra da humanidade. Certinho? Muito obrigada. Tá, quero lhe agradecer, não tenho nem palavras para lhe agradecer. Foi emocionante e muito obrigado por esse momento maravilhoso que o senhor nos proporcionou. Mostra um pouco mais para nós desse manancial de cultura do nosso Rio Grande. Que bom. Assim, nós temos aqui uma miscigenação de cultura, 6 etapas, e dentre elas nossos colonizadores, que é o que desbravaram aí. Assim como nós a consideramos, nós temos a festa das etnias aí ao final do ano, né, que integra
principalmente o conceito dessa vivência ali pós-guerra guaranítica, né? Que acalenta hoje a nossa cultura e que também aqui se agrega as tropiadas também muito presentes, né, na nossa cultura, que ligava São Paulo, Sorocaba, principalmente os alunos de lá, eles se maravilham aqui, porque eles, se tiver que explicar a real história do desenvolvimento, o apogeu de São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo, eles têm que mencionar as missões, porque daqui foi a leva dos primeiros animais, né? E foi a mola propulsora dos transportes lá em lombo de mulas, antes da existência do carro, né? Então veja como se eleva o ciclo da história do desenvolvimento humano. E aqui nós temos a cultura gaúcha, aqui está o seu Pedro mateando no barranho, né, seu Pedro? Isso, que maravilha. Mateando ali. Ótimo, pessoal. Aqui nós temos uma banca de rocha, né, que os alunos gostam muito, porque essas aqui era considerado a matéria propulsora do desenvolvimento, uns de uma forma, outros, que vem desde os homens primordiais e até os dias de hoje. Walter, eu quero que tu apresente a sexta divindade da humanidade para nós. Que bom. A Imaculada Acaraguá, que os guaranis chamavam de Tupanci, e nós chamamos a Imaculada Conceição. Ela é reverenciada por povos da face da terra como a mãe universal de todas, representa todas as santas, no contexto do entendimento. Ela se apresenta de duas formas, em luta com o mal, que ela está com a serpente, o símbolo do mal, e aqui ela está em ascensão, ela está com a natureza, ela já venceu o mal. Aqui, esses aqui, aspiralado, representa a união dos povos, os 5 anjos querubins, o trono de Deus, entre as volutas, né? E a lua em quarto crescente representa a bonança, os astros, né? Na história da humanidade, na história nunca se fala em riqueza, se fala em bonança. Sem sapatito, descalço, humildade. O manto florido, a natureza. O sol, o coral, o sol, representa as dádivas que nós recebemos, as bênçãos, as mãos postas, gratidão. É importante vocês compreender que ela é padroeira das reduções jesuíticas, padroeira do soldado brasileiro, padroeira dos alunos, padroeira da justiça brasileira, padroeira das várias entidades, e eu posso dizer que ela é considerada a primeira prenda celestial. Então ela tem um contexto, principalmente aqui nas missões, ela é padroeira celestial da Rota da Tropiada, ou seja, aqui quando o gado ficou abandonado, pós-guerra guaranítica, os paulistas e os mineiros vinham buscar o gado e eles pediam ao patrono terreno, o Cristóvão Pereira de Mendonça, e a nossa padroeira celestial, a Imaculada Conceição, que abrisse os caminhos para que ele seguisse. Então aqui tem um legado tão importante, tanto da cultura quanto da espiritualidade, e reverenciado pelos nossos alunos. E eu posso mais ainda dizer para vocês que no período ela era padroeira dos padres jesuítas, ou seja, eles buscavam a proteção dela, principalmente nas navegações e nos perigos que a mata tinha. Então assim, principalmente as universidades dos 30 pueblos, eles vêm aqui reverenciar, pela lógica que nós temos aí desenvolvendo esse projeto, e é importante vocês compreenderem que ela ocupa a 6ª parte da história da humanidade. Então é consagrada como mãe universal dos povos, certo? Então eu já te agradeço desde já, Walter, muito obrigado por ter nos ajudado, por ter feito parte da nossa equipe hoje da Pop TV Quaraí. Que maravilha! Pop TV. Olhar na tropa, horizonte, vai o tropeiro devagar, estrada fora. A chuva encharca, está chovendo, desde outono.
demonstrar. A curva segue devagar, fugindo tonta. Talvez pressinta que seu fim é o matador. E o tropeiro entristecido se dá conta. O boi é bicho, mas tem alma sobre o corpo.